Exemplos. Pessoas magoadas magoam os outros. Pessoas alegres e felizes alegram os outros. Qual é o exemplo que tu andas a seguir? Todos os exemplos que tu dás às pessoas refletem a forma como tu te sentes. E então, como é que tu te sentes? Tu és uma pessoa magoada ou tu és uma pessoa alegre? Bem-vindos! Tenho a certeza que eu e tu vamos acabar por criar um grande laço no fim desta partilha que eu hoje vou fazer sobre de exemplo. Pessoas magoadas magoam os outros. Pessoas alegres e felizes alegram os outros. Qual é o exemplo que tu estás a dar? Qual é o exemplo que tu tens aí dentro de ti? O que é que tu sentes que tu estás a passar para as pessoas? Porque repara, nós só passamos para as pessoas aquilo que nós temos dentro de nós. Se tu és aquela pessoa que consegue pôr uma máscara, consegue pôr uma capa e achas que estás a passar à pessoa o melhor de ti, desengana-te. De vez em quando passa aquela amargura. Se não é sempre. Tu é que achas que a forma como tu falas, tu é que achas que a forma como tu lidas, que as pessoas não reparam em ti, que as pessoas não percebem o que é que está aí realmente a acontecer. Mas nós percebemos, principalmente se formos pessoas que levamos a sério a nossa felicidade. Por exemplo, se tu és aquela pessoa que tem amor próprio, tu consegues ver rapidamente quem não tem amor próprio. Se tu és aquela pessoa que é uma pessoa que tem motivação, que faz mais, que vai mais para a frente, tu consegues entender se aquela pessoa também faz mais e também vai mais para a frente. Tu consegues perceber se aquela pessoa continua constantemente a reclamar ou se aquela pessoa está a viver o presente dela. Porquê? Aquilo que tu tens dentro de ti é aquilo que tu vais conseguir identificar nos outros. Por exemplo, se tu és uma pessoa que já se curou e que está na cura das suas mágoas, vais conseguir entender a dor também de outra pessoa. Eu até posso entender que tu estejas a pensar que isto é empatia, é eu colocar-me no lugar do outro. E sim, até podemos ver as coisas dessa forma se tu preferires. Mas mais do que empatia, é tu reconhecer, isto é autoconhecimento. Porque quando nós vemos uma pessoa que reclama muito, quando nós vemos uma pessoa que levanta-se todos os dias de manhã e a primeira coisa que ela faz é reclamar, aquilo que tu tens que entender sobre essa pessoa, ela não vive o presente dela. Ela vive as dores do passado e o medo do futuro. Ela vive em constante ansiedade. Porque quem reclama todos os dias que a vida está igual, que as coisas não melhoram, que as pessoas não ajudam, que o mundo está muito difícil, que as coisas estão muito erradas, é uma pessoa que ainda não reparou que ela não tem a mínima noção de quem ela é. Todos nós no mundo temos um bem comum, sabias? Todos nós. Todos nós temos um bem em comum. Eu quero que tu me ouças, eu quero que tu me vejas, eu quero que tu sintas aquilo que eu estou a dizer. Aquilo que eu estou a dizer é importante para ti. Eu quero isso e tu também queres isso. Agora, a forma como nós vamos fazer para passar isso, aí é que já é outra coisa completamente diferente. Aí eu vou fazer à minha maneira e tu vais fazer à tua maneira. Porque aí depende das dores que nós temos. Depende daquilo que nós carregamos. Depende dos nossos exemplos que nós tínhamos em pequeno. Por exemplo, eu falo por mim. Uma das coisas que eu gosto e que eu sinto que preciso para ter um bom ambiente para mim, para, por exemplo, relacionar-me e ter amizades, são amigos que escutam. Porque em criança eu era muito mandada a calar a boca. Tanto na escola, tanto em casa. Cala a boca! Cala a boca, já te mandei calar a boca. E era um constante calar a boca. E o que é que eu cresci a pensar? Aquilo que eu tenho a dizer não importa, não interessa. O que fez com que eu acreditasse que eu não era boa o suficiente. Eu cresci com a dor da rejeição. E eu acredito honestamente que os meus pais, os professores naquela altura, estavam a fazer o melhor que sabiam, o melhor que podiam. Acredito honestamente que estavam a fazer aquilo que achavam que era o melhor para eles na altura. Não era o melhor para mim. Quantas vezes nós fazemos isto? Quantas vezes nós estamos a dar aquilo que nós temos dentro de nós, despreocupados, livres se estamos a magoar o outro, preocupados e livres se aquilo vai afetar o outro ou não. E nós acabamos por passar coisas que são completamente erradas, porque nós acreditamos, se eu aprendi com aquilo e não morri, aquela pessoa também não vai morrer. Quantos pais andam a fazer isto às suas crianças? Quantos pais andam a fazer isso aos seus filhos? Quantos adultos fazem isso às crianças? Eu vou dar, eu vou bater, eu vou falar, eu vou fazer. Porque se eu não morri, ela também não morreu. Se eu não morri, a criança também não vai morrer. Tens toda a razão, tu não morreste. Mas olha que tipo de adulto é que tu te tornaste.
Um adulto que é muito difícil de se relacionar, um adulto que é muito difícil de sentar para escutar, um adulto que é muito difícil de deixar que a vida flua. Estás em constante controle, queres controlar tudo aquilo que te acontece à tua volta e é sempre impossível tu acabares por controlar. Mas tu mantens essa ideia que a forma como tu fazes é a melhor forma. Até que a vida vem para te ensinar, principalmente se tu tens filhos e quando tu te relacionas com outras pessoas, que a forma como tu te relacionas é errada. Porquê? Porque a vida não te dá a felicidade que tu queres da maneira como tu queres. A vida dá-te uma felicidade da maneira como tu mereces. Muitos de nós esquecemos que existe uma lei que é absoluta e é exata. A lei do retorno. Tudo aquilo que eu te faço a ti, volta para mim. Tudo aquilo que eu já te fiz a ti, já me fiz a mim. E nós acreditamos que muitas vezes esta brincadeira de pagar na mesma moeda é uma forma de nós mostrarmos à pessoa, ela agora vai me entender, ela vai me sentir, ela vai perceber que comigo, ela não pode gozar, ela não pode fazer isso. E tu acabas por pagar na mesma moeda. A mesma energia negativa que ela te deu é a mesma energia negativa que tu vais devolver. Mas tu tiveste que descer àquela vibração negativa, errada, para fazer a mesma coisa. Galinha não acompanha a pato. Mas se a galinha faz a mesma coisa que outra galinha, por mais que esteja errado, somos iguais. E ninguém gosta de partilhar o seu lado negativo. Ninguém gosta de mostrar que está na porcaria, até mesmo para poder sair daí. Eu partilhei no outro dia um vídeo que eu dizia explicitamente que os homens colocam-nos, a nós mulheres, quando estão a relacionar-se connosco, em 5 gavetas. E coloquei explicitamente o nome de todas as gavetas e partilhei que se quiseres saber qual é a gaveta onde tu estás, ou melhor a explicação, partilha comigo, eu vou-te dizer. Todas as mulheres, à exceção de 3, eu estou a falar das mulheres que responderam aos meus comentários, à exceção de 3, pediram sempre a melhor gaveta. Não significa que elas lá estivessem, mas significa que querem lá chegar. Querem lá estar, gostariam de lá estar. Só que agora repara uma coisa, se tu não sabes onde estás, como é que tu sabes como é que tu sabes para onde é que tu vais? Nós temos muito esse problema, nós não admitimos as nossas falhas, não admitimos onde é que estamos, que seja menos positivo, que seja menos bom. Queremos muito chegar lá, queremos inventar formas novas e melhores de lá chegar, mas não admitimos onde estamos. A velha pessoa que tu estás a conversar com ela, eu sei. Sim, eu sei. Sim, eu sei. A pessoa não te escuta. A partir do momento em que tu estás a ter uma conversa com este tipo de pessoas, ela não te escuta. A pessoa não está a ouvir o que é que tu estás a dizer. A pessoa só quer é que tu concordes com ela para tu entenderes que ela também sabe. Que ela não é assim tão burra. Que ela não é assim tão pouco inteligente. O que faz com que essa conversa, para já, não é nada produtiva, não é nada boa. E é uma conversa em que tu estás a partilhar e a pessoa nem sequer te está a escutar e ela não está a receber aquilo que tu estás a dizer. Para que continuar? O que eu vejo mais hoje em dia são pessoas a insistir em outras que não querem fazer aquilo. Não é a onda delas fazer aquilo, mas estamos ali a insistir para ver se a pessoa muda de ideias. Isto é controle. Não parece? Não, mas Ana, eu quero o melhor para ele, eu quero o melhor para ela. Eu estou a dizer aquilo que eu sei, o melhor que eu sei. Não parece, mas é controlo. É controlo, porque a partir do momento em que eu já te disse que eu não quero ouvir, que eu não vou ouvir, para que é que tu estás a insistir? E nós continuamos a insistir, porquê? Porque sentimos a necessidade de mostrar ao outro que temos razão. Sentimos a necessidade de mostrar ao outro que nós sabemos. Isto tem a ver com o quê? Uma das feridas que nós carregamos, a ferida da humilhação. Estás a ver aquela conversa que eu te disse, que quando eu era criança mandava-me calar a boca? E hoje eu tenho imensa dificuldade em conversar com quem não escuta. Porque eu sinto que a pessoa, se não me escuta, o que é que eu estou a passar para ela? O que é que eu estou aqui a fazer com o meu tempo? A maturidade também trouxe-me isto. A maturidade trouxe-me saber quais são os ambientes em que tu te colocas, quais são os ambientes em que tu te pões para que as pessoas te ouçam. Nem toda a gente vai ter que ser o fruto do teu ambiente, nem toda a gente é teu público, nem toda a gente é teu colega. A maturidade trouxe-me isto, com certeza. Só que eu só consegui ver isto com a maturidade hoje, de orgulhosamente 39 anos, porque eu fui curar as minhas dores, eu fui curar as minhas mágoas. Porque eu já fui uma pessoa exatamente como tu. Falava para tudo, falava para todos, acreditava que todos tinham que me ouvir, acreditava que todos tinham que fazer aquilo que eu achava que era o melhor. O excesso do controle levou-me a relações absolutamente tóxicas. O excesso do controle levou-me a relações absolutamente erradas, em que eu envolvia-me com as pessoas, mesmo sabendo que elas estão erradas, mesmo tendo a plena noção, isto não é para mim, porque a nossa intuição grita-te sempre. A nossa intuição fala sempre, ela diz-nos aquilo que tu estás a fazer, sai daí, isso não vai resultar, não é bom para ti.
sai dessa estrada, sai desse caminho. Mas ainda assim, quando tu queres controlar e quando tu queres muito ter razão, tu mantens-te ali. Uma das melhores coisas que a cura das minhas dores através da terapia me fez foi eu entender: nem tudo é para mim. O mundo inteiro é um supermercado, mas eu estou aqui perdida em coisas que não são para mim. Mais vale eu abrir a porta, entender o que é que eu gosto, o que é que eu quero, o que é que eu preciso. Como é que eu comecei a fazer isto? Eu comecei a seguir exemplos de pessoas que realmente me deixavam feliz. Pessoas com quem eu me identificava. E não pessoas que tinham muito dinheiro, por exemplo, aqui nas redes sociais, tinham muitos seguidores. Eu comecei a entender qual é a minha praia, qual é o meu ambiente. Mas para isso eu tive que me autoconhecer. É isso que muitas pessoas fogem. É a maior bênção da vida. É o maior preço que tu pagas para ser feliz. Mas é um preço tão bom que tu pagas. Eu não estou a falar a nível de dinheiro, estou a falar a nível de energia, estou a falar a nível do teu tempo. É que a partir do momento em que eu me conheci, não há ninguém nesta vida que me diga um defeito meu e que eu não diga é verdade. Não há. Porque quando me dizem algo negativo sobre mim, eu sei que aquilo é verdade. Porque aquilo que eu mostro que é de negativo é realmente aquilo que eu tenho. Agora, quando me dizem algo negativo que não é meu, eu devolvo. Mas como é que eu devolvo? Eu mostro à pessoa que é um espelho que ela está a fazer. Como, Ana? Técnicas, obviamente. Mas técnicas de quê, Ana? De comunicação. É que autoconheceres te permite entender que muitas das feridas que tu tens são trampolins para tu teres sucesso. Esta brincadeira da falta de comunicação que eu tive quando era criança, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar, sou uma pessoa que gosta de conversar, sou uma pessoa que através da partilha de conversas aprende imenso e também dá muito a entender. Então aprendi que eu, sendo uma pessoa que adora comunicar, tenho que ser uma pessoa que precisa comunicar da maneira certa. E isto aprende-se. Tudo na vida aprende-se. Nós é que muitos de nós achamos que as coisas só se aprendem da maneira como eu quero, as coisas só se aprendem da maneira como eu acho que têm que ser e acabamos por bater com a cabeça na parede, acabamos por fazer as coisas completamente erradas porque estamos à procura dos métodos errados. O controle é uma das coisas, o excessivo controle, o querer controlar é uma das coisas que vai fazer com que tu sofras muito. Porque primeiro tu não controlas o outro. Tu não tens forma de saber se o outro está a fazer isto, se o outro está a fazer aquilo, a não ser que tu confies nele. Ana, mas eu já fui magoada várias vezes, mas eu já bati com a cabeça na parede várias vezes, mas eu já fui traída várias vezes. Como é que eu faço para lidar com isso? Tu precisas de confiar em ti. Se tu constantemente estás a atrair pessoas que tu não podes confiar, se tu constantemente estás a atrair pessoas que te passam a perna, como tu próprio dizes, não está nelas o desafio de sair daí, está em ti. E o teu maior desafio é que tu achas que os outros que estão aí à tua volta é que têm que mudar. E não é. Quem tem que fazer diferente és tu. Quem tem que sair desse patamar constante. E os outros é que estão errados. Os outros é que não estão a fazer certo. Os outros é que não estão a dizer a coisa certa. Quem tem que sair deste patamar és tu, porque tu não controlas os outros. Tu só controlas aquilo que tu sentes. Tu só controlas aquilo que tu tens dentro de ti. E quanto mais cedo, quanto mais rápido tu entendes que tu controlas-te a ti e nunca os outros, muito mais cedo tu dás este trampolim para o sucesso. Os exemplos das pessoas que eu sigo são pessoas que chegaram lá, têm dinheiro, são milionárias, mas também são felizes. Os exemplos das pessoas que eu sigo, por exemplo, são pessoas que se conhecem. Eu preciso de estar rodeada, eu preciso de ter amizades, eu preciso de inspirar-me em pessoas que se autoconhecem, que curam as suas dores. Eu jamais poderia estar envolvida, com o autoconhecimento que eu tenho, com o trabalho que eu faço, a apoiar as pessoas, a curarem as suas mágoas, eu jamais poderia estar envolvida com pessoas que reclamam todos os dias, que não fazem aquilo que elas sabem que têm que fazer todos os dias. Eu jamais poderia estar envolvida com este tipo de pessoas. Porque aí eu estaria a dizer, mas que exemplo é que eu quero passar para as pessoas? E eu quero fazer aquilo que os outros fazem, que é o certo, estar mais consciente. Para mim, as pessoas que estão mais conscientes, para mim, as pessoas que passam aquilo que elas têm e sabem que passam tanto o bom como o mau, mas estão ali aptas e dispostas para entender que tudo aquilo que tu fazes à pessoa volta para ti, respeitam a lei do retorno, estes são os meus exemplos, porque é isto que eu quero passar para a vida. Como é que eu cheguei a esta conclusão? Eu fui conhecer-me. E eu não duvidei do meu lado negativo. Ele está aqui.
um dos nossos maiores problemas e uma das nossas maiores feridas que nós temos dentro de nós é nós aceitarmos o nosso lado negativo. Ninguém gosta. Ninguém gosta que as pessoas tenham uma ideia errada sobre nós. Mas tu precisas de entender o que é que tu não gostas. Porque tu não vives com a opinião dos outros. Tu no fim do dia, quando tu te vais deitar à noite, tu pões a cabeça no teu travesseiro, o que é que mais te preocupa? Se é a opinião dos outros, meu bem, vai fazer terapia porque nós temos aqui um problema grave para resolver. Temos aqui um desafio muito grande. Porque se tu, quando te deitas à noite, aquilo que tu tens que pensar é: será que eu fui feliz hoje? Será que eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance para respeitar os meus valores, para respeitar as minhas ideias? Ou tu estás preocupada com aquilo que os outros estão a pensar sobre ti? A vida que tu estás a levar é uma vida de fachada, é uma capa. Se tu te deitas à noite constantemente e estás a falar mal dos outros, estás a emitir vibrações de raiva, estás a emitir vibrações de dor para os outros, o que tu tens dentro de ti é raiva e é dor que tu não queres curar. Se tu te mentes constantemente a ti, o que é que tu achas que estás a fazer aos outros? A verdade é que tu não lhes estás a dizer. Então, percebe que tu precisas de olhar para ti de uma forma em que tu precisas de te conhecer, mas também gostar de ti, respeitar-te, olhar para ti com valor. E uma dessas formas que eu estava a dizer que hoje vou partilhar aqui contigo, 4 formas de tu poderes ser o exemplo para ti mesmo e isso vai passar para as outras pessoas. Uma dessas formas é tu, se sentes que é errado, faz aquilo que é certo. Respeita a tua intuição. Muitos de nós andamos aqui sabendo aquilo que temos que fazer, sabendo aquilo que é certo e ainda assim damos intimidade para coisas que nós sabemos que está errado, não era aquilo que eu queria fazer, não era aquilo que eu tinha que dizer e ainda assim eu disse. Para quê? Para ficar bem na fita, para as outras pessoas me aceitarem muito rápido, para o objetivo que eu quero também vir muito rápido. Muitos de nós somos muito especialistas em ansiedade. Muitos de nós somos especialistas em querer as coisas todas para ontem, quando ainda nem sequer vimos o hoje. E estamos sempre a pensar no dia da manhã, que é uma coisa que nós não temos. Ou seja, estás no dia de ontem, queres muito ir para o dia da manhã, mas o dia de hoje, que é a única coisa que tu tens, tu não prestas a mínima atenção. Então é importante que tu saibas. Se tu, principalmente, saberes o que é que tu tens que fazer é certo, vai e faz o certo. E o certo sente-se. Deixa-me dizer-te, o certo sente-se. Vou-te dar um exemplo básico, simples, muito simples. Na semana passada, eu estava aqui a partilhar, porque eu tinha aqui um rapaz que eu reparava que muitas vezes ele deixava comentários negativos. Na página, nos stories, por mensagem privada. E não é o questionar. Eu adoro que me questionem. Eu amo que me questionem, porque quando tu questionas dá uma oportunidade para explicar, dá a oportunidade para eu partilhar o que é que isto quer dizer, dá a oportunidade para tu veres de um lado, de uma perspectiva completamente diferente. Mas este rapaz não, os comentários eram sempre negativos. E eu pensei, ao início, olha o meu ego, não, ele vai ver a minha perspectiva, vai ver a minha página, vai ouvir as coisas que eu partilho e ele vai acabar por mudar, ele vai acabar por fazer diferente. Isso não acontecia. Era sempre deixado um comentário negativo, era sempre deixado um comentário completamente fora do contexto, errado. E eu pensei assim, mas este miúdo não entende? Este miúdo não está a perceber o que é esta página? Esta página é sobre amor próprio, sobre pessoas que têm que sentir mais amor próprio, sobre pessoas que têm que sentir mais amor, curar as suas dores e as suas mágoas, sem precisarem estar constantemente atrás daquelas pessoas que lhes causaram essas dores. Esta página é para as pessoas viverem alegres e felizes. Mas não é explícito, não é claro? Não é. Até ao dia em que ele deixa-me aqui um comentário. Tu não tens nada para fazer acordado às 6h15 da manhã, tão cedo? Nesse dia eu entendi. E olhem que o meu ego queria lhe dizer. Como é que é? Queria soltar aqui os cães. Como é que é? Eu não tenho nada para fazer. Quer dizer, então eu estou aqui a passar motivação, levantar às 6h15 da manhã para dar motivação. Aí rapidamente eu disse, quem é esse rapaz na tua vida ao ponto de tu teres que dar satisfações do que é que tu andas a fazer às 6h15 da manhã, se tu sabes plenamente qual é a tua intenção de passar motivação às pessoas, de abrir a mente das pessoas, passar energia positiva para que as pessoas abram o dia delas de uma forma muito mais feliz, que é uma forma que eu tenho de abrir o meu dia muito mais feliz. Quem é esse rapaz na tua vida?
Deixaste-o aqui há tempos para que ele pudesse ver a perspectiva, para que ele pudesse mudar a forma de estar, porque acontece-me imenso. Acontece muito pessoas que chegam aqui na página, que não têm a mínima noção do que é o amor próprio, acreditam que o amor próprio é egoísmo e através dos meus vídeos, através das conversas que eu partilho, através das perspectivas conseguem sim ver a vida de outra forma. Acontece muito. E eu tenho muito orgulho nesse trabalho e nessas transformações que as pessoas fazem, para que elas também consigam entender que a vida não é só nós vermos as coisas de uma forma errada, que há uma forma certa de ver as coisas. E eu achei que aquilo ia acontecer com o rapaz, mas nem sempre acontece. Há pessoas que vêm na vida para provar que tu estás a fazer as coisas de uma forma errada. Para quem trabalha por conta própria, tu precisas de saber isto. Quando tu inicias um negócio por conta própria, tu tens que entender. Há pessoas que vão muito questionar e duvidar daquilo que tu estás a fazer. Não penses que isto é só rosas e maravilhas. Há pessoas que vão sim ver que tu és uma pessoa exemplar, vão ver que tu és uma pessoa que faz as coisas corretas e ainda assim elas vão questionar, vão duvidar e vão colocar-te em xeque. Não penses que essas pessoas vêm para te tirar do sério. Elas vêm para te mostrar como tu estás a fazer as coisas de uma forma errada. E tem que haver aí uma forma certa de tu fazeres. Aproveita esse caminho, aproveita essa mudança, aproveita essa transformação. Porque não é para te jogar abaixo, é simplesmente para tu mudares um pouco a tua rota. Porque quando não está simples o suficiente, tu vais poder ver que dá para simplificar mais ainda. E olha que eu sou aquela que me orgulha de ter uma linguagem que até uma criança de 5 anos entende. Mas muitas pessoas não têm a compreensão de uma criança de 5 anos. Têm a dificuldade de uma criança de 5 anos. E quando há uma dificuldade, o que tem que haver é uma simplicidade. Não vamos complicar aquilo que já é simples. Mas às vezes dá para simplificar ainda mais. Então voltando aqui, o que é que eu fiz com este rapaz? Eu bloqueei, eu tirei da página e eu disse, Deus vá adiante, que Deus te acompanhe, porque eu não tenho vida, eu não tenho tempo para receber energia negativa. Graças a Deus, e agradeço muito, a minha página é feita de muita positividade, a minha página é feita de muita alegria e é verdade, eu raramente, não te posso dizer que é constante porque não é, raramente tenho comentários negativos. Às vezes, quando eu posto um vídeo ou outro que possa assim ferir algumas pessoas que não concordam, que não gostam, porque elas sentem-se pessoalmente atingidas. Sim, algumas podem dizer-me que não concordam, ou podem mostrar verbalmente que gostariam que eu tivesse dito as coisas a favor a elas. Aí é normal. Mas comentários negativos duros eu raramente tenho. Mas neste rapaz especificamente eu pensei, este rapaz está aqui a fazer zero, nada. Cada vez que ele tem uma oportunidade de ver as coisas de uma forma diferente, ele não o faz. Cada vez que ele tem a oportunidade de ver e partilhar o melhor, também não o faz. Para que é que eu vou manter uma pessoa na minha vida? Porque a minha página faz parte da minha vida. Porque faz parte do meu trabalho. Não é quem eu sou. Porque hoje, se a marafada do amor próprio acabasse, tenho a certeza absoluta, eu ia fazer outra coisa, ia ser tão boa e tão dedicada nessa outra coisa. Porque quando tu gostas de viver, quando tu gostas de estar aqui no mundo e tu sabes que tu vieste ao mundo para ser feliz, tu vais sempre encontrar uma coisa que te faça feliz e que te dê o rumo certo. Isto eu garanto-te, sempre. E olha que sempre é muito tempo. Só precisas é de entender. O teu propósito de vida é ser feliz. A forma como vais fazer, aí é que é o propósito de vida específico que tu tens para aplicar. Porque todos nós, o meu propósito, o teu propósito, o nosso propósito é nós sermos felizes. É nós fazermos o melhor. Aquela velha história que eu partilhei há bocado também, de ires dormir com a cabeça tranquila, feliz da vida, sabendo hoje eu dei o melhor de mim, passei o melhor de mim e recebi o melhor de mim. Nem todos os dias isso acontece. Mas que seja um dia em que tu digas, o que é que eu aprendi hoje? Podes não ter dado o teu melhor. Podes não ter recebido o teu melhor. Mas o que é que eu aprendi hoje? Quando tu dormes com a cabeça na almofada desta forma, acredita, estás no caminho certo. Então o teu propósito, o meu propósito, o nosso propósito na vida é ser felizes. Agora, a forma como vamos encontrar essa maneira para ser felizes, aí é que te torna o teu propósito singular. E eu sei que se hoje em dia fechasse a página, parasse de trabalhar como coach, parasse de trabalhar como terapeuta, eu iria encontrar algo que eu sou muito feliz, que eu também sou boa a fazer. Porque eu não sou o meu trabalho. Mas isto como é que eu aprendi? Através do autoconhecimento. Aprendi através de uma forma que é dizer exatamente aquilo que eu sinto.
Muitos de nós mentimos-nos. Quantas vezes em discussões com o teu parceiro, discussões com o teu pai, discussões com a tua mãe, com os teus amigos, tu não partilhas exatamente aquilo que tu sentes. Aliás, nós mulheres sofremos de um mal, de uma doença que tem cura, quando nós tomamos consciência. Ele sabe exatamente aquilo que eu estou a sentir. A pessoa sabe aquilo que eu estou a sentir. É a tal velha história. Eu acordo de manhã chateada. E a pessoa, o que é que tu tens? Tu sabes. O homem dormiu a noite inteira. Ele nem sabe, ele não estava nem aí. Ele nem tem noção. E tu dizes, não, ele sabe. Ele sabe. Porque nós mulheres temos uma intuição muito apurada. Então nós acreditamos que toda a gente sabe aquilo que está a acontecer connosco. Nós só esquecemos de uma coisa. Todo mundo está a viver as suas dores. Todo mundo está a viver os seus objetivos. Todo mundo está a viver a sua vida. Ninguém para viver a tua vida a 100% como tu paras. Então há muitas pessoas que não sabem aquilo que estás a passar. E é importante que tu digas exatamente aquilo que tu sentes. Quando tu partilhas exatamente aquilo que tu sentes de uma forma cuidada, de uma forma estruturada. Se tu não tens regras na tua vida, tu não tens estrutura. Se tu não tens estrutura, tu não tens limites. Muitos de nós vomitamos aquilo que sentimos e não dizemos sequer aquilo que nós temos cá dentro. O que é o vomitar? É expulsar aquilo que eu tenho de uma forma que é bruta, que é dura. Que muitas vezes tu fazes isso para magoar a outra pessoa, para que a pessoa sinta exatamente a mesma dor que tu estás a sentir. E é impossível. Mulheres traídas, homens traídos, pessoas que quebraram a vossa confiança. Muitas vezes nós estamos aqui e dizemos, eu perdoo. Tudo certo, tu magoaste-me, eu perdoo-te, vamos seguir com a nossa vida em frente. Mas tu não perdoas. Qualquer coisa que a pessoa faça, estás ali a massacrar, estás ali a bater mal, estás ali a mostrar exatamente magoaste-me e fizeste-me mal e estás ali a fazer questão. Porque eu quero que ele sinta, porque eu quero que ela sinta a dor que me causou. Isto é impossível. A dor que tu sentiste é uma dor que só tu sentiste. Só para ti é possível. Queremos magoar os outros e pagar na mesma moeda é um dos piores erros que nós fazemos na vida. Porque aquilo que a pessoa provocou dentro de nós é nosso. Não tem nada a ver com ela. Há pessoas que tu vais trair e elas vão agradecer e vão dizer-te obrigada, Dios Babriante, que Deus te acompanhe porque fizeste-me um favor. Sai da minha vida. E a única coisa que tu querias era que ela sentisse a dor que tu também estás a sentir. E é impossível, meu bem. Pagar da mesma moeda é um dos maiores desperdícios de energia que nós fazemos. Porque ninguém sente a dor que tu sentes. Ninguém é magoado da mesma forma como tu magoas. Quando tu vais partilhar o mal com o outro, percebes, estás a partilhar o mal contigo. Isto é completamente diferente de seres assertiva, falares de uma forma clara e mostrares que a pessoa não te pode desrespeitar. Isto é completamente diferente. Agora, quando tu queres magoar os outros, tu estás-te a magoar a ti própria. Porque nós, na vida, temos isto, lei do retorno. Se eu fico tão contente e se eu comecei a fazer às 6h15 da manhã, é porque eu tive um bom retorno. É porque eu senti-me bem. Porque tu também te sentiste bem. E a vida é isto, a vida é uma partilha. Então quando tu dizes exatamente aquilo que tu sentes, mas de uma forma correta, de uma forma boa, de uma forma regrada, aquilo que tu vais passar para a pessoa é exatamente aquilo que tu sentes. Não quer dizer que a pessoa vá aceitar, não quer dizer que a pessoa vá compreender, mas o teu espírito, a tua forma de viver aqui dentro está livre. Porque se tu, quando não controlas o outro, quando tu deixas esta ideia absurda que tens de controlar as outras pessoas, tu vais conseguir entender e compreender que na vida a única coisa que tu podes fazer por ti é controlar as tuas reações. Como é que o outro vai reagir, o que é que o outro vai dizer, é impossível de tu controlares. Curando as tuas dores, curando as tuas mágoas, tu vais perceber isto claramente. E vais conseguir fazer isto de uma forma fácil. Porque a única pessoa que tu vais ter em mente que precisas de controlar nas reações, porque nós não controlamos aquilo que nos acontece, és tu. A terceira forma de tu seres um exemplo, tu precisas de lamber as tuas próprias botas. Tu precisas de te amar. Tu precisas de te adorar. Enquanto tu não entenderes que tu és a pessoa mais importante à face da terra na tua vida, muito dificilmente tu vais conseguir amar alguém verdadeiramente. O que tu vais fazer é ser obcecada, possessivo pela outra pessoa. Tu não tens um histórico de amor próprio, tu não consegues amar ninguém. Tu não vais saber o que é o amor. Vais saber o que é possessão, vais saber o que é obsessão. Amor tu não vais saber. Não vais conseguir, porque tu achas que a única forma de amar é estar apagada, é ser dependente. Tu não tens noção que uma das melhores coisas na vida, no relacionamento, é deixar a outra pessoa ir, para ela ter a liberdade de querer voltar. É uma das melhores coisas que tu podes fazer na vida. Deixa ir.
Deixa ir passear, deixa ir sair com os amigos. Tu também tens uma vida, tu também és um ser humano. Ou enquanto o teu namorado vai passear e vai sair, tu não tens nada para fazer. Enquanto a tua namorada vai ter com as amigas, tu não tens nada para fazer. É que se tu és uma pessoa extremamente insegura, não é a tua namorada nem o teu namorado que são culpados disso. Não são eles que vão fazer algo que tu não gostes. És tu mesmo que estás a fazer coisas que tu não gostas. E tu precisas de gostar de ti. Tu precisas de entender que se tu não fores agora, não vais ser nunca. Que se tu não fizeres agora, não vai dar. Se tu não o te amares agora, amanhã vais morrer e nós todos aqui vamos ficar e a nossa vida vai continuar. E muitos de vocês estão à espera que quando vocês morram, que a nossa vida também pare. Está errado. Nós acabamos por, há pessoas que morrem, nós acabamos por ir entregar flores no cemitério a uma pedra, a uma campa, a um caixão, que nunca demos flores àquela pessoa quando ela estava viva. Mas agora que ela morreu, somos os primeiros a ir pôr lá flores. Isto não é um desperdício. Mas isto não é um desperdício da vida. Ana, é respeitar os mortos. Os mortos não precisam de respeito. Os vivos é que precisam. Nós temos que honrar a vida. Parar tanto de dar asas à morte. Porque a coisa que tu mais tens medo é a forma como vais morrer. Nem sequer é de morrer. Nós damos muita importância, principalmente na nossa cultura africana, nós damos muita importância à morte. Morreu, era coitado, era boa pessoa. Quando a pessoa era ruim como as cobras, morreu sozinha, porque era ruim como as cobras. Mas nós estamos ali a dizer, ai, coitado, coitada, quando na vida inteira foi uma pessoa que fez mal. Quando na vida inteira morreu sozinha, porque na vida inteira ela preferiu estar sozinha a fazer mal aos outros. Lei do retorno. A pessoa não era um bom exemplo, mas morreu coitada. Coitada de quê? Se nós todos vamos morrer. Aqui o interessante não é a morte. O interessante é como é que tu vais viver a tua vida. O que é que tu estás a fazer para daqui a 20 anos, as pessoas dizem, se tu morreres, daqui a 20 anos, o que é que as pessoas vão falar sobre ti? O que é que as pessoas vão lembrar de ti? O que é que tu estás a fazer? Estás a ser um bom exemplo? Estás a ser uma pessoa que se cultiva, que aprende, conhece, coloca em prática? Ou estás a ser uma pessoa que é uma enciclopédia andante? Adquire conhecimento, adquire várias formas, mas depois quando chega na hora de fazer aquilo que realmente tem que fazer para ser feliz, não faz. É isso que tu estás a fazer da tua vida, porque repara, nós estamos aqui a reparar. E se tu estás tão preocupada com aquilo que as pessoas dizem sobre ti, tu precisas primeiro de estar muito mais preocupado com aquilo que tu dizes sobre ti. Tu precisas lamber as tuas botas, tu precisas ser aquela pessoa que se gosta, que chega no espelho e adora a sua imagem por fora, mas adora a imagem que tem por dentro. Porque sabe que foi o dentro que levou até ali fora. Não queiras ser aquela pessoa mascarada com maquilhagem, roupas muito bonitas, mas que depois quando abre a boca é um desagrado para o mundo inteiro. Não queiras ser aquele homem que é lindo, maravilhoso, bonito, mas que quando abre a boca é um lixo para o mundo. Lamba as tuas botas, para de adorar a quem nunca te deu um tempo da sua intimidade. Para de estar disponível a tempo inteiro, porque isso mostra que tu não te respeitas e começa a ter a tua vida própria. Eu garanto que a partir desse momento, quando tu tens vida própria, quando tu fazes coisas que tu gostas, quando tu te amas, quando tu tens hobbies, quando tu tens coisas que tu fazes, que tu mostras que tu és uma pessoa produtiva, eu garanto que tu vais começar a ser um exemplo para tu própria seguires. E as pessoas certas, o ambiente certo, vai começar a vir até ti. A quarta forma que tu precisas de ser um exemplo, tu tens que ter a coragem de te dizer sim a ti. Tu dizes muito sim aos outros. Tu és a aprovação infinita dos outros. As pessoas sabem mesmo que podem ter contigo para tu dizeres, para tu aprovares, para tu dizeres sim. Só tens aqui uma questão. O que é que tu andas a fazer para te dizer sim a ti? Porque cada vez que tu me dizes sim a mim constantemente, estás a dizer-te não a ti. Como é que tu vais ser feliz sempre a te aceitando aquilo que os outros dizem e negando aquilo que tu tens dentro de ti? Como é que isto vai acontecer? Como é que tu vais te dar a ti próprio a bênção de tu seres feliz? Isto não acontece. E é necessário que tu saibas que aquilo que tu estás a dar muito aos outros, o sim que tu dás aos outros, também estás a dar não a ti. Quando dás sim a ti, é uma forma de te mostrares, olha, vamos fazer, eu aprovo-te. Eu sei que tu consegues. Porque constantemente não vais mudar, não vais fazer, não vais investir o dinheiro em ti, não vais comprar, não vais mudar. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Que tormento! Que dor! Todo mundo pode menos tu? És o maior apoiante, estás ali na equipa a torcer pelos outros, mas tu não estás? E o que é que como é que tu achas que vai ser a tua vida a partir daí? Bonita? Boa? Uma coisa enorme?
vai ser uma coisa enorme de tristeza. Porque essa brincadeira de tu dar sempre o sim aos outros é uma questão de tu estar sempre a negar-te a ti. Quem se nega a si próprio, nega a sua própria vida, nega a sua própria essência. E tu mereces muito mais do que isso. E dá para fazer diferente. Dá para tu seres um excelente exemplo. Porque tu estás aqui, hoje, agora. Não é à toa que tu vieste parar aqui esta conversa. Não é à toa que tu estás a ouvir tudo aquilo que eu hoje tenho aqui para partilhar contigo. Acredita, não é à toa. Porque ninguém é uma árvore, um burro empacado. Todo mundo pode se transformar. Até tu. Basta que tu trabalhes e tu acredites que tu mereces isso. O meu nome é Ana Rubalo. Eu trabalho como coach de relacionamentos e terapeuta no desenvolvimento pessoal. Muito obrigada por teres estado aqui comigo esta manhã. Aqui a partilhar, a ouvir, a escutar. Muito obrigada. É que eu adoro partilhar. Então eu sei que eu estou no sítio certo.